Tudo bem, pessoal? Oi, 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 turma! Hoje, na nossa atividade de geografia, nós vamos conversar um pouco sobre as paisagens que as pessoas criam. Sabia que dependendo do ambiente onde elas estão, as moradias também são diferentes? Lembram que a gente já conversou um pouquinho sobre isso lá nas outras aulas? Pois então, se nós moramos em lugares quentes, as nossas casas vão ser de forma para que a gente não passe muito calor. Mas se a gente mora em um lugar muito frio, aí as casas precisam ser bem quentinhas. Vamos ver algumas moradias? Eu quero que você preste bastante atenção para descobrir as características. Olha só essa casa. Ela é de um lugar frio. Percebe como o telhado é bem inclinado? Sabe por quê? Nos lugares onde neva, tem muita neve e ela se acumula sobre as casas e os telhados. É tanta neve que ela pesa tanto e pode até derrubar o telhado. Por isso, eles constroem as casas com telhados bem inclinados. Assim a neve cai, mas escorrega e não fica pesando em cima da casa. Essa é uma casa com telhado inclinado para evitar o acúmulo de neve em regiões de climas frios e polares. Agora nós vamos conversar sobre um outro tipo de residência. Presta bem atenção. Olha só, ela até parece com as casas que nós temos aqui no Brasil. Mas observem, tá vendo ali? Aquela portinha é um porão. Um porão é um cômodo da casa que é construído debaixo da terra. Eles cavam, constroem esse cômodo e depois a casa vem por cima. Sabe por quê? Porque nessas regiões costuma ter ventos muito fortes, tempestades, tornados, furacões. E assim, com um porão, as pessoas podem se proteger. Vocês estão vendo ali atrás? Tá vindo um furacão. Assim as pessoas correm e podem se abrigar. Aqui no Brasil, nós não costumamos ter esse tipo de clima. Mas sabe aonde tem bastante? Lá nos Estados Unidos. Por isso é comum que algumas casas lá tenham porões, cômodos que são construídos debaixo da terra. Agora nós vamos ver uma casa de uma região bem quente. Observa só como diferente daquela casa que precisava ter telhados inclinados, essa tem o teto reto e cômodos que se sobrepõem. Sabe por quê? Nessas regiões de deserto, como é muito calor e faz muito sol, os tetos servem para deixar a casa mais arejada. Assim, construindo um teto reto e com cômodos em cima, as pessoas conseguem se proteger do calor. Normalmente, nesses locais também não chove muito e não tem perigo da água ficar acumulada. Estamos quase chegando na nossa última moradia. E agora nós vamos ver uma casa de uma região onde faz frio, faz calor, mas as pessoas precisam se mudar muito. Sabe por quê? Elas são nômades, quer dizer que elas se mudam de uma região para outra para que os animais tenham pasto e local para comer. Essas casas normalmente são construídas com tecido, de forma que sejam uma tenda. Assim, elas podem ser desmontadas e levadas para outra região. Lembra que a prof disse que esses locais também eram frios? Por isso tem ali uma chaminé em cima daquela tenda. Eles fazem a comida do lado de dentro, em fogões, em fogueiras, e assim toda a fumaça pode subir e sair ali pelaquela chaminézinha. Os nômades costumam fazer as suas tendas de couro. Assim ficam protegidos do inverno enquanto deslocam para procurar os alimentos para os seus animais. Você já havia ouvido falar sobre os nômades? Você sabe quem são os nômades? Eles são pessoas que normalmente não têm uma residência fixa.
Eles moram em locais onde eles precisam se mudar para procurar alimento, ou para eles ou para os animais. Alguns nômades moram no deserto, outros também moram nas cidades, mas sempre têm a mesma característica. Eles moram em um local por um tempo, depois se mudam atrás de outros locais para morar e para se alimentar. Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre a zona urbana. Urbana são aqueles locais onde foram organizados para que haja moradias, como as cidades, os bairros, os países. Esses locais, eles são organizados com ruas asfaltadas, com saneamento básico, água encanada, luz elétrica. Normalmente, muitas pessoas moram em áreas urbanas, onde nós podemos encontrar parques, shoppings, lojas e muitas outras construções. As zonas urbanas são conhecidas pela grande quantidade de pessoas que abriga e como as coisas normalmente são mais fáceis para encontrar. Padarias, hospitais, tudo o que a gente precisa. Um pouco diferente dos ambientes rurais. Zonas rurais são diferentes da zona urbana. Sabe por quê? Elas ficam mais afastadas da cidade e são compostas por ambientes mais arborizados, mais naturais. As moradias na área rural também são mais afastadas umas das outras. Lá encontramos sítios, chácaras, plantações e muitos rebanhos, criações de gado, de ovelha. Normalmente, as pessoas que moram nas áreas rurais se sustentam da agricultura. Eles plantam ou criam algum tipo de animal, vendem e com esse dinheiro eles se sustentam. A área rural é muito importante para o sustento das cidades, pois é de lá que vêm as frutas, as verduras e boa parte da nossa alimentação. Agora que você já conhece um pouquinho mais sobre os tipos de moradia e as paisagens que as pessoas criam, responde para a prof. Será que uma dessas casas se parece com o local onde você mora? Se sim, faz o X no positivo. Se não, faz o X no negativo. E bom dia para você!